Então vamos começar a nossa aula. Hoje é a nossa aula de número 6 da Geografia Bíblica e do Mundo Bíblico. Vamos orar antes, mais uma vez, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por esta aula. Obrigado, Pai amado, porque estamos em escola dominical. Obrigado porque o Senhor alcançou nossas vidas, mudou a nossa história, através do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos. Agradecemos também pelo Espírito Santo que nos foi dado gratuitamente também no amado. Pai, louvado seja Teu nome. Pedimos que agora o Senhor fale no nosso coração. Peço por essa vida que também está assistindo via YouTube, que o Senhor também toque, Pai querido, amplie o conhecimento e glorifique o Teu nome. Mas fala conosco, precisamos do Senhor. E te agradecemos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. E ontem foi dia 31 de outubro. E por que essa data é relevante? Por que essa data é tão importante? Porque foi o dia que comemoramos a Reforma Protestante. Não sei se os irmãos lembram, mas no dia 31 de outubro de 1517, ou seja, 503 anos atrás, um monge agostiniano, mestre do Novo Testamento, chamado Martinho Lutero, colocou na Catedral de Wittenberg, nas portas da Catedral, 95 teses que mudaram ou chacoalharam o mundo na época e, é claro, impactaram também a história. Teses que ele gostaria de discutir com a igreja para que a igreja revisse alguns pontos e, é claro, retornasse à palavra de Deus. Nós sabemos, na verdade, que isso não acabou não acontecendo e Lutero, então, deu início à reforma protestante. Não que ele quisesse fundar alguma igreja, não isso, mas ele queria que a igreja repensasse seus valores e visse que muitos princípios eles estavam longe da palavra de Deus. A ideia de Lutero, o coração da reforma, era voltar para a palavra de Deus. Principalmente depois de ele ler em Romanos, por exemplo, capítulo 5, que o justo, ou melhor, o cristão, ele é justificado pela fé, não por obras ou por dinheiro colocado em compra de perdão de pecados, nada disso. Ou em sacrifícios, como subir os degraus da futura basílica, né, de joelhos, não, era pela fé. Ali começa, então, a reforma protestante. Protestante porque, na verdade, na Dieta de Worms, quando Martinho Lutero é chamado para se retratar, ele, na verdade, ele ratifica, ele confirma o que ele cria na palavra de Deus. Ele chega a dizer, se vocês não me provarem, através da palavra de Deus, na minha consciência, que eu estou laborando em erro, eu protesto. E aí surgiu, então, esse termo, né? Protestante, da reforma protestante. Protestante. Martinho Lutero também traduziu a Bíblia para o alemão. A sua principal tese era a justificação pela fé. E surge depois, é claro, a Igreja Luterana. Não tivemos apenas Lutero, tivemos também o cérebro da reforma, mais tarde, um jovem, Jean Calvin, nós chamamos de João Calvino, na França, que, fugindo da perseguição na França, acaba chegando, então, ali a Suíça, né, na cidade de Genebra, onde ele começa a igreja reformada e uma volta total para a palavra de Deus. Sua principal tese era a soberania de Deus, que o nosso Deus é soberano, que Deus salva pecadores, claro, através de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo. E sua maior obra foi as Institutas da Religião Cristã, que foram cartas para o rei da época, mostrando que os protestantes, na França chamado de Huguenotes, eram pessoas que criam em Deus, não eram pessoas contra o governo ou contra outras pessoas, mas pessoas que criam no Senhor. E ele mostra isso teologicamente. Uma excelente obra. Da Igreja Reformada surge então a Igreja Presbiteriana, que nós fazemos parte, governada por presbíteros, essa palavra, né? Presbítero significa ancião, né? Pessoas maduras, na verdade, essa ideia, e Calvino então implanta na Igreja em Genebra, e juntamente com a igreja também a academia, a importância do ensino, tanto para Calvino, também para Lutero. A ideia dos reformadores é que as pessoas deveriam aprender a ler, ter conhecimento para entender melhor a palavra de Deus. Então, isso foi a reforma protestante, que impactou o mundo. Depois, é claro, de Lutero e Calvino, surgiram outros nomes, como Zwinglio
o irmão Menon, os menonitas, e aí foram surgindo então anabatistas e outras, os metodistas, mais tarde com John Wesley, e outras denominações também cristãs evangélicas. Bom, tem toda uma história por aí. Mas só também por curiosidade, também pela importância desse dia, meus irmãos, eu já estou iniciando nossa aula. Um dos marcos da Reforma Protestante foi os 5 solas. A palavra sola, na verdade, significa somente, vem do latim. E os nossos irmãos, então, reformadores, eles tinham 5 princípios, 5 pilares principais, né, que se baseavam a Reforma Protestante. Os 5 solas, como por exemplo, sola gratia, ou seja, somente a graça, que nós somos salvos somente a graça, não é por obras, para que ninguém se glorie, nós não cremos que é a nossa bondade ou são as boas obras que nos salvam, não, nós cremos que as boas obras são consequências da nossa salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus, nós não merecemos, é a graça de Deus que nos salva. O segundo solo é o soli fide, somente a fé. E nós somos salvos, então, pela graça, mediante a fé. E somente a fé em Cristo Jesus. É a fé que nos justifica, é a fé que nos torna, então, santos aos olhos de Deus. E essa fé, como o segundo apóstolo Paulo deixa muito claro, é um dom de Deus, é um presente de Deus que Deus concede para nós. Por isso a graça também. A terceira sola seria solos Christus, ou seja, somente Cristo. E essa fé, então, é somente em Cristo, não é em igreja, não é em religiões, não é em doutrinas, não é em preceitos, mas é em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós só vamos a Deus através e por intermédio de Jesus. O quarto sola é a sola escritura, ou seja, nós sabemos disso somente pela escritura. Ela é a única regra de fé e prática. Há outros bons livros e devemos, com certeza, ter uma literatura vasta, isso é sempre bom, mas como regra de fé e prática para as nossas vidas, só existe um. É a Santa Escritura, é a Palavra de Deus, é o Antigo e o Novo Testamento. E por último, então, só lhe deu glória, ou seja, somente a Deus toda a glória, né? A glória e a honra, somente a Ele, porque toda obra de salvação, toda obra de santificação da nossa vida, toda obra de mudança, toda bênção que nós recebemos vem de Deus, não vem de pastores ou apóstolos, homens e mulheres de Deus, são instrumentos de Deus com certeza, mas a causa, a fonte é Deus, só a Ele toda a honra e toda a glória. Veja a importância da reforma protestante. E isso, é claro, impactou o mundo e tem trazido mudanças até hoje na sociedade. Então, glória a Deus por isso. Bom, depois de falar da reforma protestante, vamos para o assunto de hoje, né? O mundo bíblico, a geografia bíblica. Eu vou colocar aqui para os irmãos, então. Se nós voltarmos na história, nós lembramos que o Império Babilônico, então, lembra de Daniel, acaba caindo e cai diante desse novo império chamado Império Medo-Persa, ou, de maneira mais correta, o Império Persa. Pastor, que império foi esse? Ele surgiu, na verdade, no Irã, por volta ali de 2000 já antes de Cristo. Povos de origem indo-europeia se estabeleceram exatamente no planalto do Irã, entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Ao norte ficaram os povos, os medos, a Média. E ao sul, ou melhor, ao sul e oeste, né, sudoeste, na parte mais pobre, ficavam os persas, que no início, então, eram vassalos, eles serviam esses povos medos. Ali nós temos uma figura de um soldado medo e também de um soldado persa. Algumas curiosidades, né? Eles viviam da criação de ovelhas, cultivo de trigo. Os medos, sob o comando de Siáchares, né? Fundaram Ecbatana, no início, era a capital do Império, então, Medo, também persa. Derrotaram o Império Assírio juntamente com os caldeus, que eram os babilônicos, os egípcios e também os lídios. Cada tribo se unificou em torno de um rei, o que gerou, então, em 550 a.C., a guerra, uma batalha entre os medos e os persas. E os persas venceram sob o comando do seu rei, Ciro II, chamado na história de Ciro o Grande. E com essa vitória, então, Ciro incorporou o reino dos medos, o reino da Pérsia, ampliando o seu território. Por isso o nome seria Império, então, Persa. Mas, é claro, ficou conhecido na história como Império Medo-Persa.
Pastor, quem foi Ciro o Grande? Ciro II, Curo, né, em persa, é do clã dos Arquimênidas. Isso ficou famoso na Pérsia a tal ponto que mais tarde, nós vamos ver hoje, Alexandre o Grande queria ser um rei também, Arquimênida. Ele conquistou a Babilônia em 539 a.C. e ele é citado na Bíblia, por exemplo, em 2 Crônicas, em Esdras, Isaías, Daniel. Até eu coloquei aqui ver Daniel, né, as confusões que algumas pessoas fazem com relação à interpretação, nós já vamos ver isso, mas o que chama a atenção é que ele é chamado de servo, de um servo de Deus, de um instrumento de Deus, por exemplo, em Isaías 44 e também em Isaías 45. E ele foi levantado por Deus para permitir o início da reconstrução do templo em Jerusalém com Zorobabel. Só para os irmãos terem uma ideia, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 36, o último capítulo de 2 Crônicas, no versículo 22 em diante, diz assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de ele edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Veja, um homem que foi usado por Deus, né? Não era parte do povo de Deus, mas foi usado por Deus para abençoar o povo de Deus. Em Esdras, por exemplo, da mesma forma, no capítulo 1, diz assim, no versículo 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual se fez passar pregão por todo o seu reino, como também está escrito. Novamente, a mesma citação aparece aqui. Então, Ciro, o Grande, foi usado por Deus para permitir, então, a reconstrução do templo em Jerusalém com Zorobabel. Eu coloquei ali, meus irmãos, ver Daniel, porque quando nós abrimos no livro de Daniel, há sempre uma dúvida. Pastor, eu estava lendo o livro de Daniel, o senhor fala de Ciro, que conquistou a Babilônia, sim, ele era o imperador, né, do Império Persa, que conquista a Babilônia, mas ali em Daniel, deixa eu abrir aqui para os irmãos, fala muito não de Ciro em si, mas fala mais de Dário. E na história, pastor, isso não bate, porque se a gente for ver a história, Dário primeiro, né, veio bem depois, era neto de Ciro Grande, como é que isso funciona? Então, aqui surge sempre uma dúvida. Por exemplo, Daniel capítulo 6, né, diz assim, pareceu bem a Dário constituir sobre seu reino, né, as satrápias, ou então, aqui, meus irmãos, Daniel capítulo 5, versículo 29, quando ainda era o rei Belsazar na Babilônia, quando ele tem aquela profecia de Daniel, que o seu reino seria dividido, conquistado e tudo mais, né? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. No versículo 31 do capítulo 5 diz assim: e Dário Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Pastor, quem é Dário Medo? Algumas pessoas dizem que Dário Medo é Ciro o Grande, era outro nome. Mas veja, Daniel capítulo 6, no versículo 28, diz assim, que Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro persa. Ou seja, Dário não era Ciro. Outros dizem que Dário era um general de Ciro chamado Gobrias. É uma teoria. Mas a teoria mais aceita hoje é que, na verdade, Dário era um nome dado por Ciro ao seu tio, Ciáchares II. Lembram de Ciáchares, governador ali na Média? Era, na verdade, tio, então, de Ciro. Quando há uma batalha entre a Média e a Pérsia, então Ciro se torna vencedor, mas ele coloca, então, o seu tio como governador dessa satrápia da Babilônia. Pastor, o que é satrápia? Nós veremos daqui a pouco. Mas só para os irmãos terem uma ideia, não que a Bíblia esteja errada, meus irmãos, porque ela não possui erros, na verdade. Nós cremos nisso. Mas temos que ter o entendimento, então, da história. Também aqui, com o Ciro, nós temos uma descoberta arqueológica, né? Que é o cilindro, então,
de Ciro o Grande. Esse é um cilindro de argila, dividido em vários fragmentos, né, escrito numa grafia cuneiforme acadiana ou babilônica, datado de 539, e foi descoberto nas ruínas da Babilônia, na Mesopotâmia, hoje no atual Iraque. Ele foi descoberto em 1879 e se encontra hoje no Museu Britânico. Pastor, esse cilindro ele conta a história do quê? Ele conta a história da queda da Babilônia para os medos e persas. Exatamente está descrita em Daniel 5, 30 e 31. Igual no cilindro de Ciro. Outro dado também importante. Ele fala da libertação dos cativos da Babilônia por Ciro o Grande. Como está em Esdras, por exemplo, capítulo 1, do versículo 1 a 4, Ciro liberando os cativos da Babilônia, os judeus, para voltarem e reconstruindo o templo. E também está escrito em Esdras 6, 3 a 4. Exatamente como está no cilindro de Ciro. Veja, uma fonte extra-bíblica, que não está na Bíblia, confirmando aquilo que nós já sabemos que é verdade, que a palavra de Deus, então, é verdadeira. Tá? E só mais uma informação, se acha de segundo, ele tinha 62 anos nessa época, para ver como bate também com o nome de Dário o Medo. E era um costume da época também, os reis mudarem os nomes das pessoas de acordo com o cargo que ela assumia, ou da posição, então, que ele concedia a essa pessoa. E por falar em Daniel, meus irmãos, eu gostaria de deixar mais um, aproveitando, né? Eu vou abrir aqui, em Daniel capítulo 8, do versículo 20, diz assim, olha que interessante, aquele carneiro, ele tem uma visão, com 2 chifres que viste, são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão desse povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Mas, no final do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas, e aí grande em poder, né? Que destruirá os poderosos e o povo santo. Profecias de Daniel, no capítulo 8, falando de quem? Falando na época já da Média e da Pérsia, da Grécia, com Alexandre o Grande, da divisão do Império Grego, com seus 4 generais, que nós vamos trabalhar hoje isso também, e também um novo reinado, que seria o Império Romano, que acaba depois expulsando os judeus de Jerusalém, ali foi a diáspora também. Tudo isso aqui já em Daniel. Ou então, por exemplo, meus irmãos, Daniel capítulo 11, versículo 1 diz assim, mas eu, no primeiro ano de Dário Medo, me levantei para fortalecer e animar, e agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, e empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos dos céus, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Está falando o que aqui também, meus irmãos? Dos reis, nós vamos falar hoje da Pérsia, os 4 reis principais, principalmente Xerxes I, e depois Alexandre o Grande, que se levanta, e a repartição, então, entre seus 4 generais e a queda desse império. Aqui apenas algumas profecias do profeta Daniel que se cumpriram também na história, porque a palavra de Deus se cumpre, meu irmão e minha irmã. Então, glória a Deus por isso. Mas continuando, esse foi então o grande império de Ciro o Grande, por isso Ciro foi chamado, teve essa alcunha, que os irmãos estão vendo a questão da Lídia, né? A Babilônia, tudo conquistado então pelo Império Persa, ou Medo-Persa, como alguns preferem chamar. Ciro acabou falecendo no 529, e seu filho Cambises II reinou em seu lugar. Ali a inscrição do túmulo de Ciro, né? Bem-vindo peregrino, tem estado à tua espera, perante ti já Ciro, rei da Ásia, rei do mundo, tudo que resta de mim é pó, não me invejes. Né? Então, só para os irmãos verem ali mais uma descoberta arqueológica, provando então o que a Bíblia já dizia. Os personagens históricos da Bíblia. Assume então seu filho Cambises II, conhecido como tirano e explosivo, ele conquista o Egito na Batalha de Pelusa, mas ele acaba então falecendo. O trono é usurpado apenas por 10 meses por Esmerdes, e depois
finalmente é sucedido pelo filho de Cambises, Dário I, também um rei Aquemênida. Dário I, aqui, terceiro rei da dinastia Aquemênida, governou o império no seu auge, esmagou rebeliões, organizou o império em satrápias, também fez estradas reais, criou a moeda nacional, o dárico, e é citado na Bíblia, tanto em Esdras, quanto Neemias, quanto Ageu, e também em Zacarias. Aqui só um parênteses, meus irmãos, para nós lembrarmos um pouquinho da história da palavra de Deus. Então, com Ciro, há o retorno de uma parcela já do povo de Deus para Jerusalém, no objetivo, então, de reconstruir o templo. Os irmãos lembram que o templo foi erguido por Salomão, segundo a vontade de Deus, mas foi destruído pelos babilônicos. Com o Império Persa, o templo ele começa a ser reconstruído, então, com um sacerdote Zorobabel. Pastor, aonde está narrado isso? No livro de Esdras. Só que se você já leu o livro de Esdras, você sabe que o livro de Esdras, ele conta, então, essa primeira parte da reconstrução com Zorobabel. Aí, uma parada na reconstrução por 80 anos, devido a várias dificuldades que acontecem ali na história, e depois de 80 anos, Esdras, então, é enviado ali, agora por Artaxerxes I, para terminar a reconstrução do templo. E esse templo foi chamado, então, da segunda casa, de segundo templo, mas é o mesmo templo, então, de Salomão. E nesse período, então, do livro de Esdras, no meio ali, naquele período onde houve a parada da construção do templo, se encontra a história de Esther. Depois de Esdras, temos Neemias. Ok, meus irmãos? Então, tudo isso na palavra de Deus. E Dário também é citado várias vezes nesses livros como o terceiro rei persa. Aqui, pastor, que eram satrápias, né? Satrápias eram províncias, podemos dizer assim, como se fossem quase que estados, né? Cidades-estados, governadas por um funcionário público. Esse funcionário público era chamado de sátrapa. Então, o rei, o imperador, colocava ali governadores, né? Esses sátrapas, né? Em cada região, e para que esses governadores se mantivessem fiéis e não tentassem trair ou enganar o rei, Dário, então, enviava fiscais para fiscalizar, né, desculpa a redundância, e essas satrápias. Eram os olhos e ouvidos do rei. Para que esses fiscais chegassem, fiscalizassem e levassem informações, tanto do rei para os governadores, quanto as informações desses fiscais para o rei, ele criou as estradas reais, né? Ou seja, através dessas estradas reais, a informação, tudo se ligava à capital do império e as informações então chegavam. Para que essas informações chegassem de maneira rápida, a cada 25 quilômetros, que era mais ou menos um dia de viagem a cavalo, havia posto de descanso para os mensageiros. Ou seja, o mensageiro chegava naquele posto de descanso e passava a mensagem para um outro mensageiro que estava descansado, com um cavalo descansado. Então a viagem se tornava bem rápida. E aí, essa troca de mensageiros levando a mesma mensagem através de postos, deu origem ao que nós chamamos hoje de sistema de correios. Né? Nós vemos hoje. É uma ideia até parecida. Ali, então, são um exemplo, irmãos, verem a passagem de um mensageiro para outro mensageiro, né? E a mensagem chegando rapidamente. Ali a Estrada Real, que é de Suzã até Sardes, por exemplo, com uma extensão de 2.500 quilômetros, e o primeiro sistema real, né, de correios da história, mandando mensagem do rei para o governador e mandando mensagem do fiscal, do governador, para o rei. Também houve ali com Dário, o dárico, né, uma moeda agora nacional. Foi uma experiência que até hoje nós usamos, né, no mundo inteiro, usar uma moeda ou dinheiro como pagamento. Algumas imagens ali do dárico, que era cunhado em prata ou ouro, e isso também são descobertas arqueológicas. Também, nessa época, ocorreram as guerras médicas. O que foram guerras médicas? Os gregos eles não entendiam muito bem na época, afinal de contas, esse império persa, mas não tem os medos, então eles chamavam de medos persas ou só de medos. E aí eles chamaram, então, todo o confronto da Grécia contra a Pérsia de guerras médicas. E seriam guerras, então, pérsicas.
ou guerras contra os persas. Teve duas grandes fases. A primeira Guerra Médica com Dário, em 490, e a Segunda Guerra Médica em 480 e 439 com Xerxes I. Tudo isso terminou com a paz de Cálias em 448. Só para os irmãos terem uma ideia, eu coloquei ali, né? Dário, então, primeiro, ele tinha o desejo de conquistar ali Atenas, a região ali da Grécia, mas ele acaba sendo derrotado pelos atenienses na Batalha de Maratona. Um próximo rei que tenta também conquistar a Grécia é Xerxes I, mas ele também acaba sendo derrotado na Batalha de Termópilas, onde o rei espartano Leônidas, com 300 espartanos, nós vemos isso no filme, né? Os 300, baseado, na verdade, numa história em quadrinhos, né? É um pouco fantasiosa, mas os 300 espartanos, claro, com mais 6.000 gregos, eles conseguem resistir ao exército persa de Xerxes I. Não que a Grécia venceu e conquistou a Pérsia, não. Ela resistiu e não deixou ser conquistada pela Pérsia, que continuava um grande império. E por falar em Xerxes I, aqui um retrato dele, Xerxes I, ele governou nos anos de 486 a 466. Ele foi filho de Dário I e Atócia, filho de Ciro Grande. Ele, como eu comentei com os irmãos, atacou os gregos na Batalha de Termópilas, né? Perdeu ali na Baía de Salamina para o general Leônidas. E na Bíblia ele é chamado também de Assuero. E teve como rainha, depois dessas desventuras, ele teve como rainha uma judia Adassa, né? O nome dela era Adassa, mas que foi chamada de Esther. Na verdade, o seu primo, o tio, que cuidava dela, Mordecai, pede para que ela mudasse o nome. Se os irmãos já leram a história, então, de Esther, sabem que houve uma festa grande no reino ali de Xerxes I, a rainha não aceitou a Vasti, né, a ser chamada pelo rei, se rebela, ele então manda aquela rainha embora e por conselho dos seus sábios, ele faz um concurso de beleza, como se fosse uma Miss Persa, né, uma Miss Pérsia. E a Daça, então, com o nome agora persa de Esther, participa desse concurso e acaba vencendo e se tornando a rainha da Pérsia. E ela foi usada por Deus, meus irmãos, exatamente, se você já leu o livro de Esther, sabe dessa história, exatamente quando um decreto é feito, e os decretos medo-persas não poderiam ser mudados, né, ou revogados, e havia um decreto feito pelo ministro, a mãe, e assinado, é claro, por Xerxes I, que em dado dia, e foi tirado a sorte, por isso a sorte significa puro, e o plural é purim, foi tirado a sorte para o dia onde todos os persas poderiam invadir as casas dos judeus, que já eram, né, faziam parte do império, e roubar os seus bens e até matá-los. Porque, na verdade, Amã odiava Mordecai, que por sinal era tio de Esther. E se você conhece toda essa história, você sabe que Esther tem uma coragem inigualável, ela é levantada por Deus para falar com o rei, uma época que o rei não poderia ser, você não poderia ter acesso ao rei a menos que o rei te chamasse, ou então que ele estendesse o cetro até você. E Esther então pede para que o povo jejuasse, orasse por ela, e ela vai até o rei. E aí eu não vou contar mais spoilers, gostaria que os irmãos lessem o livro de Esther, os irmãos vão ver o que acontece, né? E a festa de Purim então surge dessa coragem de Esther para confrontar então o rei, derrotar Amã e glorificar a Deus salvando o povo de Deus. Mas leia, vale a pena toda essa história que envolve então Xerxes I. Depois de Xerxes I, temos Artaxerxes I. Foi filho de Xerxes I com uma outra rainha chamada Ametriz. Ele assinou o Tratado de Paz de Calhas com os gregos. Era um homem mais pacífico, teve uma política religiosa tolerante, e ele permitiu, então, o término da reconstrução do Templo de Jerusalém com Esdras. Não apenas com Esdras, mas ele também é o imperador da época de Neemias, que permite a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Então, Esdras termina a reconstrução do templo e Neemias chega então à cidade e reconstrói os muros, ou seja, reconstrói a segurança da cidade. Ele reconstrói, na verdade, a cidade de Jerusalém. Tudo isso, é claro, porque Artaxerxes I foi usado por Deus para que tal obra ocorresse. Aqui nós temos, então, um diagrama para os irmãos entenderem, né, dos reis ali, que passaram
perdão, os reis persas, né, que passaram pela Bíblia, e todas as referências bíblicas de cada rei, algumas eu já citei, está ali, né? Mas Ciro, então, com a reconstrução do templo, o primeiro passo com Zorobabel, Dário I, e ali as suas inovações, suas satrápias e as suas referências também na palavra de Deus. Xerxes I, com relação a Esther, parece também Esdras, né, que é bem no meio da história de Esdras, e Artaxerxes I, então, que vai dar todo o final de Esdras e o término do templo com o sacerdote Esdras. Está ali também, né, as datas, né, 537, o primeiro retorno com Zorobabel, e 458, 80 anos depois, o segundo retorno com Esdras, o livro de Esdras. No meio está a história de Esther, e no final, a história de Neemias. Depois, o segundo retorno com Esdras é a reconstrução do templo, dos muros em Jerusalém. Pastor, houve mais reis persas? Sim, mas não foram mais reis importantes. Foram o rei Dário II, Artaxerxes II, Artaxerxes III, Arces e finalmente Dário III, que não são citados na palavra de Deus. O último rei, então, também da dinastia Arquimênida, foi Dário III. Ele não foi uma pessoa muito talentosa na liderança então do império, houve muitos rebeldes. Aqui uma representação no mosaico de Alexandre o Grande dele. Ali Alexandre o Grande do lado esquerdo, Dário III do lado direito da tela. Retrata, esse é o mosaico de Alexandre o Grande. Ele retrata uma das batalhas que o Alexandre o Grande venceu contra o rei da Pérsia. O tamanho desse mosaico é de 2,72 metros por 5,13 metros. Está no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. Ou seja, mais uma prova arqueológica de toda essa situação. Aqui o mosaico completo. Claro, ele está, os irmãos podem ver, castigado, né, pela ação do tempo, mas nós já temos ali uma visão. Dário III sofre, então, investidas de Alexandre e acaba sendo assassinado por um aliado depois de 330, quando Alexandre finalmente conquista o Império Persa, incendiando Persépolis. Alexandre também casa com a filha de Dário, porque ele tinha esse sonho de ser um rei Arquimênida. E ali aparece, então, um relevo de um sarcófago do século IV a.C., que mostra Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, investindo contra guerreiros persas. Aqui algumas curiosidades persas, né? Eles inventaram o polo, o gamão, o ancestral do violão. Um termo interessante, o termo mago, o mágico, ele é um termo persa. Ah, pastor, os magos eram feiticeiros, né? E tudo mais. Sim, alguns magos eram sacerdotes de religiões ali pagãs. Mas a palavra mago, na verdade, é a ideia de sábio. Nós vemos isso, por exemplo, no Novo Testamento, quando magos vindo do Oriente vêm para adorar o rei dos judeus, que é Jesus. A palavra mago, magoi, vem de magi, de mago, que significa, então, pessoas sábias. Muitos eram, na verdade, os primeiros astrônomos. Esses dias eu estava vendo um documentário no canal History Channel, mostrando, então, os magos da Babilônia. E o que eles faziam, por exemplo, eles foram os primeiros a trabalharem com triângulos. É bem interessante, né? Nós vemos ali sempre na matemática, Pitágoras, né? Mas eles já trabalhavam com isso e foram os primeiros também, uns dos primeiros, é claro, devido aos vigoratos que eles subiam nesses templos, né? E ficavam observando as estrelas e vendo também as constelações. Tudo isso vem dessa época. Infelizmente também havia ali no meio sacerdotes de outras regiões, feiticeiros mesmo. Ali algumas curiosidades também, persas, a arte persa também, as esculturas, a tapeçaria, as criaturas míticas, a arquitetura imponente, muitas vezes, as figuras, né? Até comparamos com os 4 seres viventes da Bíblia. A religião persa, que tinha vários deuses, era uma religião, então, politeísta, até que de um dia chega um homem chamado Zoroastro, poeta e profeta persa, que fez uma reforma. Ele dizia que existia apenas um Deus, né? E esse Deus, então, ele tinha um inimigo, se podemos chamar assim, que era um espírito mau. O Deus era a Ahura Mazda, o espírito mau, mentiroso, era Arimã. E aí nós vamos vendo, né, na verdade, uma influência judaica nessa religião, então, monoteísta.
E era uma religião também dualista. Eles sempre falavam do bem e do mal, que no final dos tempos haveria uma batalha entre o bem e o mal, e o bem venceria, os bons seriam beneficiados e os maus seriam castigados. Né? O mal estava fadado a perder no final. Claro, mais uma vez, uma influência, então, judaica. As profecias de Daniel, por exemplo. Aqui, então, nós já vimos, né, várias civilizações da antiguidade, egípcia, os sumérios e acadianos ali da Mesopotâmia, que vai surgir o primeiro Império Babilônico, depois também teremos o segundo Império Babilônico, depois do Império Assírio, temos a civilização hebreia, dos judeus, o fenício, dos cananeus, a persa, dos medo-persas, e é claro que temos também a civilização grega. Aqui só um parênteses, meus irmãos. A Grécia, na verdade, ela sempre foi considerada, né, como o berço da civilização ocidental, né, a terra dos primeiros e grandes filósofos, como, por exemplo, Tales de Mileto, quem mais? Pitágoras, Sócrates, Platão, discípulo de Sócrates, Aristóteles e tantos outros. Né? Não só conhecida por essa área de sabedoria ali de Atenas, mas também pela área de guerra, dos esportes de Esparta, pelos jogos, então, aos deuses gregos, os Jogos Olímpicos, né? Com relação à palavra Olimpo, onde seria o local de morada dos deuses, né? E tudo isso. Se nós conhecemos a história, um homem chamado Felipe da Macedônia, Macedônia na verdade seria mais ou menos ali hoje na Bulgária, na região também da atual Macedônia do Norte, né? Nessa época, ele queria então conquistar a Grécia. Ele tenta, na verdade, uma primeira vez, ele acaba sendo preso, depois ele consegue escapar e volta novamente, né, a tentar conquistar a Grécia e acaba sendo morto. Mas ele tem um filho, e o nome do seu filho é Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, então, além de ter o mesmo sonho de seu pai de conquistar a Grécia, ele foi educado por Aristóteles, um sábio, ou melhor, um filósofo grego. E através, então, dessas histórias de Aristóteles, dessa filosofia, dessa preocupação, assim, que Aristóteles mesmo passava para Alexandre o Grande, que o mundo como um só, e a importância da cultura grega, da linguagem grega, Alexandre tem essa visão de conquistar, então, o mundo, começar da Grécia, e espalhar essa cultura e a língua grega por onde ele passasse. Nós chamamos isso de helenismo, né? De passar toda a cultura, a filosofia, os livros, né? No sentido de filósofos, ideias, até mesmo a escultura grega, né, por onde ele então passasse. E ele começa então essa expansão. Ele vence, por exemplo, nós já vimos uma batalha contra Dário III, em 332 ele vence os fenícios, em 331 ele vence os egípcios, em 330 ele conquista de vez o Império Persa de Dário III, então ele faz várias conquistas, e por onde ele passa, então, e sempre ele vai em direção ao Oriente, em direção à Índia, ele vai conhecendo também, ele abre portas para uma troca de informações entre regiões, né, ele vai implantando essa cultura grega. É interessante que a história diz, por exemplo, José fala sobre isso, que na Palestina, Alexandre o Grande tem um encontro com um sumo sacerdote judaico. E através dele, esse sumo sacerdote mostra as profecias de Daniel, dizendo que ele seria rei, que ele conquistaria, então, o Império Persa. E ele vendo tudo aquilo, ele adora, naquele momento, ao Deus desse sumo sacerdote judaico, ao Deus de Israel, e ele é muito, como eu posso dizer assim, benevolente com os judeus. Ele não persegue, então, não persegue os judeus. Né? Tudo isso é narrado, então, por Flávio José no livro A História dos Hebreus. Né? Na verdade, diz o texto que ele chega a fazer sacrifícios para Deus junto com o sumo sacerdote. Então, tudo isso já mostrando, né, essa ligação de Alexandre o Grande com o povo de Israel e, é claro, também ligado
a questão ali das profecias do profeta Daniel, desse livro bíblico. Tudo bem, meus irmãos? É claro que Alexandre o Grande, então, ele começa, ele expande, né, a língua grega, e essa língua grega vai ser muito interessante para nós, porque todo o Novo Testamento foi escrito em grego, o grego koiné, significa vulgar, da época, e tudo isso graças a Alexandre o Grande, pela difusão da língua da grega, fazendo com que, como se fosse hoje um inglês, mas ainda mais, né, mais ensinado em várias partes do mundo, que todos entendessem, então, quase a mesma linguagem. Em 323, então, ele acaba falecendo e seus generais assumem o poder. E aqui começa o período interbíblico, também chamado de anos de silêncio. Por que anos de silêncio? Porque foram 400 anos, meus irmãos, do final do Antigo Testamento, perdão, até o início do Novo Testamento, onde não houve profeta. E se não houve profeta, não houve profecia. Pastor, o que é profecia? Adivinhar o futuro? Não. Na Bíblia, profecia é falar da parte de Deus. Às vezes com relação ao futuro, às vezes com relação ao passado, às vezes com relação ao presente, não importa. Mas Deus se manifesta através da sua palavra, que é uma profecia. E quem fala da parte de Deus, quem fala profecia é o profeta. Como não houve profeta, não houve palavra de Deus. Né? Uma semelhança, por exemplo, aos 430 anos de escravidão no Egito. Por sinal, foi nessa época que surgiram alguns livros que nós chamamos, que nós não, que a Igreja Católica chama de deuterocanônicos, ou seja, eles mesmos dizem que são livros de um outro canto, de uma outra regra, que não era da regra do Antigo Testamento, mas que foram incorporados, né, por eles, principalmente, né, devido à Reforma Protestante, há um processo de contra-reforma na história, nós sabemos disso, onde um dos parâmetros, ou melhor, uma das reações da Igreja na contra-reforma da Igreja Católica foi dar mais poder para o Tribunal de Inquisição, perseguir os hereges e também oficializar 7 livros a mais no Antigo Testamento, os deuterocanônicos, que para nós são apócrifos, né? São livros que não são inspirados por Deus, porque foram escritos primeiro, numa época de silêncio de Deus. Segundo, são livros que contêm erros, como, por exemplo, o segundo livro de Macabeus chega a pedir desculpas ao autor pelos erros que continham lá. E terceiro, porque continham também ali superstições assim que não fazem parte da palavra de Deus em nenhum momento. Como, por exemplo, o livro de Tobias, que mostra lá como expulsar demônios usando vísceras de peixe, umas coisas assim bem absurdas, meus irmãos. Infelizmente, que estão ali como deuterocanônicos. Para nós são apócrifos, ou seja, não são inspirados por Deus. Mas retornando então, nesse período interbíblico surge o Império Grego, como comentei, com Alexandre o Grande. Com a sua morte, os seus generais, os diádocos, né, entram em conflito. Os principais foram Seleuco e Ptolomeu. Ali, para os irmãos terem uma ideia das divisões, então, o Império Grego, Persa e Babilônico, e mais tarde, então, o Império Grego. Essas divisões, então, meus irmãos, nós podemos separar assim, né? A Trácia, a região da Bulgária, ficou para Lisímaco, a Macedônia e a Grécia para Cassandro, mas o que chama mais atenção foi a Síria Oriente para Seleuco e o Egito para Ptolomeu, que foram os dois maiores generais, né? Tanto Seleuco quanto Ptolomeu na história, né, meus irmãos. Então, com Ptolomeu surge o Império Ptolomaico, no Egito e na África, no nordeste da África, e com Seleuco surge o Império Seleucida. Veja que vai até 63 a.C., quando ele é basicamente, então, destruído pelo Império Romano. Nós vamos ver daqui a pouco, e aí surge o Novo Testamento. Ele alcançou a Palestina, toda a Ásia Menor, a Mesopotâmia e também a Pérsia. Então, ali, para os irmãos terem uma olhada no mapa, né, de toda a região ali consolidada ali pelos 4 governadores, mas de maneira especial por Ptolomeu e por Seleuco. E ali, então, vai ocorrer a revolta dos Macabeus. Para entender a revolta dos Macabeus, nós temos que entender um pouquinho o que estava acontecendo na região. Então, eu comentei com os irmãos que Ptolomeu, ele conquista o nordeste, né, o noroeste, perdão, da África, e conquista também ali a região do Egito. E ele se torna, então, Ptolomeu e seus descendentes como se fossem faraós, os novos faraós do
Egito. No começo, eles eram muito favoráveis ali aos judeus, não tinham nenhum problema com relação a eles, não havia nenhuma perseguição, a tal ponto, por exemplo, que Ptolomeu Filadelfo, ele foi o segundo ali, né, da dinastia dos Ptolomeus, ele chega a encomendar uma tradução do Antigo Testamento para os judeus. Só que ele queria em grego. E aí surgiu, então, a tradução chamada de Septuaginta, que, segundo a história, ela foi traduzida por 70 judeus para o grego. Claro que essa tradução também envolvia não só os livros inspirados da Bíblia, mas também outros livros ali a mais dos judeus. Só para os irmãos terem uma ideia. Claro que mais tarde, com Ptolomeu IV, por exemplo, isso passa a mudar. Há uma batalha ali contra os Seleucidas na história, e há um problema ali que os judeus ficaram contra, então, o Império Ptolomeu IV, e aí é uma grande perseguição contra os judeus, que eles têm, então, que sair, fugir ali do Egito, que houve uma grande perseguição nessa época. Outro fato interessante é que Ptolomeu V, depois, ele se casa com Cleópatra, tá? Mas não é a famosa Cleópatra. A famosa Cleópatra, nós vemos a história, foi a sétima, só para vocês terem uma ideia, filha de Ptolomeu XII, lá no finalzinho da história. E nós temos também o último Ptolomeu, que foi o Ptolomeu V, chamado de Pequeno César, que foi o filho da famosa Cleópatra, né, mas que acabou sendo assassinado no Império de Otaviano. Então, basicamente, essa é a história do Império Ptolomaico. Já o Império Seleucida, que governou toda a Palestina, ali a Mesopotâmia, e foi um grande império que começou com Seleuco. Ele teve vários reis, meus irmãos. Eu poderia até comentar aqui um por um, mas eu vou me concentrar em Antíoco IV. Antíoco IV, no ano 168 a.C., ele intensifica a helenização da Palestina. Ou seja, ele, pressionado pelos romanos, ele tenta unificar o povo através da cultura grega, da língua grega, dos jogos gregos e também dos deuses gregos. E é claro que na Palestina estavam os judeus. E ali houve um grande problema. Para intensificar, ele entra, por exemplo, no templo, e dentro do templo ele faz o que o profeta Daniel já tinha profetizado como a abominação das abominações, ou a desolação das desolações. Ele sacrifica um porco dentro do templo em nome de Zeus. Então, os irmãos imaginam ali tudo o que acabou acontecendo. Claro que antes disso também teve outros problemas com Antíoco IV, ele tira e coloca sumos sacerdotes ali por suborno. Então, o povo, o judeu, então, convicto, ele já estava contra já esse rei, e ele fica, então, finalmente escandalizado quando esse templo é consagrado a Zeus, com sacrifício de animais, né, pagãos na história. E ali surge, em 167, a chamada Revolta dos Macabeus. Começa com o seu sacerdote Matatias e seus 5 filhos. Né? O sacerdote, então, ele desafia a ordem do rei de fazer esses sacrifícios, ele acaba matando até um funcionário que obriga, né, a ele a sacrificar, ele foge para as colinas da Judéia com a sua família, e ele começa, então, como se fosse uma guerrilha armada. O nome, na verdade, Macabeu, surge de um apelido de um dos filhos de Matatias, né, que Judas era chamado de Macabeu, de O Martelo. Toda essa história, meus irmãos de Macabeus, está nos livros de 1ª e 2ª Macabeus, são livros de outro tamanho, como eu falei para os irmãos, constam, né, na Bíblia, então, católica, mas não são livros inspirados, são livros históricos, né, que também, claro, contêm erros, como eu já comentei, e até o autor de 2º Macabeus acaba confirmando isso. Em 164, eles rededicam o templo novamente, com Judas, Macabeu, Martelo, e ali acontece a festa do Hanukkah, que até hoje é celebrada. E eles conseguem, então, tomar Jerusalém. O sacrifício é restaurado, o templo é purificado, a festa é feita. E ali começa, então, meus irmãos, a dinastia dos Asmoneanos. Asmoneanos ancestral de Macabeus, né? Que seria o nome de Asmoneanos, e Judas Macabeu se torna, então, o sumo sacerdote. E aí tem um problema. Ele não era da tribo de Levi, ele não deveria ser um sumo sacerdote. E aqui, então, outros problemas começam a surgir.
Eles se rebelam, então, né, contra os judeus se rebelam com toda essa situação e surge, então, nessa época, alguns grupos, né, contra essas tomadas de decisões ou contra esse sacerdócio que não seria puro. Por exemplo, uma comunidade ali, né, se chamavam de essênios, eles rompem com essa situação, saem da região e fundam uma comunidade, por exemplo, lá em Qumran, nós conhecemos pelo manuscrito do Mar Morto, né, tentando ser mais santos. Né. Surgem ali também os fariseus, né, contestando esse sacerdócio que estava errado. Surge um governo apoiando, um grupo apoiando esse governo, que seriam os saduceus também nesta época. Surge um homem chamado Antipas, Idumeu, ele foi pai de Herodes, né, que também apoiava, era um homem forte, amigo de Roma. Então, tudo isso aqui surgiu nesta época, meus irmãos, devido à revolta dos Macabeus. E aqui surgem esses personagens e partidos saduceus que apoiavam a situação, os fariseus que contestavam o sacerdócio, diziam que o sacerdócio tinha que ser santo segundo a Torá, os essênios, né, que se retiraram da comunidade, surgem os zelotes, depois combatendo o governo. Aqui nós entramos mais no Império Romano, que nós vamos falar na próxima aula, no Novo Testamento, os herodianos, né, seguindo a família de Herodes, os publicanos que cobravam impostos, os escribas que copiavam a lei, o sinédrio que julgava o povo, e essa divisão, então, entre judeus e samaritanos. Então, tudo isso aqui, meus irmãos, nós vamos entrar agora no Novo Testamento e falar um pouquinho dos, por exemplo, samaritanos, que mais? Da Palestina, questão dos filisteus, né, dos palestinos e tudo mais, nós iremos falar, e é claro, do Novo Testamento. Quantas informações, né, meus irmãos? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, obrigado, Pai amado, por conhecer a história, porque na história nós vemos a Tua mão. Assim como a natureza, Pai amado, proclama a Tua glória, a história mostra, Pai amado, Teu poder, controlando todos os fatos, ó Pai amado, e confirmando e cumprindo, Pai amado, a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, que é grandioso, excelso, Pai amado, e magnânimo. Nós Te adoramos, ó Pai, mas Te adoramos também, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Pai, pelo Teu Filho Jesus e pelo Teu Espírito que é santo. Continua falando, Pai amado, aos nossos corações sempre, através e por intermédio da Tua palavra, Pai amado, que é santa, que é eficaz, que é poderosa, que é completa, Pai amado, que é suficiente para os nossos corações. Por favor, nos abençoa na Tua presença, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém?